Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma sessão do nosso Evangelho no Lar, ao vivo, no domingo, às 20 horas. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho a leitura, mais uma leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou chamando aqui a Júlia, que vai compartilhar comigo essa leitura. Daqui a pouquinho ela já está chegando por aqui. Oi, Ju, boa noite. Oi, gente, boa noite, pessoal. Boa noite, Emília. Boa noite. Então, hoje a gente tem uma leitura muito legal, né, Júlia? Emília, tá travando um pouquinho para mim? Me dá um minutinho para trocar minha rede e testar. Tá Agora bom, voltou. sem problema. Agora voltou. Voltou, né? Tá onde tá. Sem problema. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Giovana, que tá dando boa noite pra gente por Boa aqui. noite. Nós vamos então, pessoal, iniciar aí o Evangelho. A Juscelina também deu um tchau. Boa noite. Obrigada por comparecerem, estarem aqui com a gente. A Fabi também. Nós vamos iniciar então o nosso Evangelho aqui como a gente faz em casa, né? A gente inicia com uma prece. Então, eu vou convidar a Ju para fazer a prece para a gente hoje. E a gente já vai fazer a nossa leitura na sequência. Vamos iniciar acalmando nossos pensamentos, nossos corações, deixar os problemas momentâneos fora da nossa mente e nos concentrarmos neste momento de aprendizado e equilíbrio do nosso espírito. Possamos neste momento então mentalizar nossos lares, aonde nos encontramos, aqueles que convivem conosco, embaixo do mesmo teto, com os corações ligados aos nossos, todas essas pessoas possam receber todos os benefícios e sentimentos de amor deste momento. Agradecer então a espiritualidade amiga por se fazer sempre presente e sempre esforçada a nos manter no melhor caminho sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Ju. A Yara também chegou. Boa noite. O Rinaldo, querido, boa noite. Miriam, que bom que vocês estão aqui com a gente. A Gisele também. A gente vai dar sequência no nosso Evangelho no Lar, então no capítulo 5. A gente fez a leitura na semana passada do primeiro item, Justiça das Aflições, né? O item 3, na verdade. E a gente vai ler então o item 4, que é Causas Atuais das Aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida.
Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Esse é o item 4, pessoal, que a gente separou para ler nessa noite. Então, mais pessoas chegando aqui. Yara, boa noite. Cardoso, Mariana, muito obrigada por estarem aqui com a gente para esse evangelho dessa noite. Nós estamos então finalizando aqui a parte da leitura, né? Nós fazemos a prece, depois a leitura, e agora é o momento do nosso evangelho em que a gente tece alguns comentários, algo que nos chamou a atenção na leitura, alguma situação que a gente está vivendo nesse momento e que pode ter alguma interpretação a partir dessa leitura. E, Júlia, eu separei aqui, fazendo a leitura, né? Várias coisas me vieram à mente. Acho que a primeira é uma identificação muito grande que eu tenho com a doutrina espírita, quando ela nos coloca no ponto de vista de protagonistas da nossa história, né? E responsabilizados também por isso, né? Então, a responsabilidade do nosso destino é nosso. O que, por um lado, é bastante libertador, né? Temos nosso livre-arbítrio e depende de nós, a nossa felicidade, o nosso caminhar rumo, né, ao reino dos céus. Por outro lado, essa responsabilidade, ela também vem com aí um caráter, né, bem intenso para muitas pessoas, né? E quando a gente se dá conta disso, que puxa vida, então depende de mim. Então só depende de mim, né? E isso pode vir carregado de um peso, né? Então, quando a gente fala que as causas atuais das nossas aflições, né? Acho que é legal essa distinção que o texto faz logo no início. Então, não quer dizer que tudo que eu passo é algo que eu provoquei nessa vida ou que eu tenho conhecimento. Nem tudo. Algumas coisas podem ter vindo de outras histórias, de outros momentos na minha jornada, de outras vidas, né? Inclusive, essa vai ser a temática da nossa próxima leitura, né? As causas anteriores das aflições. Mas quando a gente fala das causas atuais, elas são, então, resultado das nossas escolhas e dos nossos comportamentos, né? Então, tanto no presente quanto no passado, mas dos nossos comportamentos. Então, essa sabedoria, para mim, ela oportuniza a gente olhar para dentro, né? E a gente refletir mesmo. Puxa vida, o que me aflige? E a partir dessa reflexão, a gente tentar encontrar essa resposta, né? Da causa dessa aflição. Então, que incômodo está acontecendo comigo, né? E será que esse é um incômodo de algo que eu, de fato, preciso mudar? Ou preciso agradecer? Né? Preciso, de fato, passar por isso e passar com outro olhar. Passar com o olhar de que, puxa vida, se eu conquistei essa prova, por qualquer que seja o motivo, essa aflição, eu posso, interromper a causa dessa aflição e deixar de tê-la, né? Ou 2, já está aqui, já está conquistado, essa prova já está acontecendo e eu vou passar por ela com fé, com dignidade, colocando Deus no centro. Sabendo que Deus é bom, Deus é amor, Deus não iria me desamparar, né? Assim como, né, eu sou mãe, então assim, às vezes a gente dá umas tarefas para os filhos que sabe assim, puxa vida, né? A minha só tem 4 aninhos, então às vezes eu peço para ela algumas coisas que eu sei que eu vou observando, será que ela consegue, né? Consegue carregar esse objeto daqui até lá? Vamos ver se ela consegue, né? Se ela consegue, que bom, eu dou os parabéns, ela fica bem orgulhosa. Se ela não consegue, eu digo, puxa vida, tudo bem, né? Não está pronta ainda, depois a gente tenta de novo, né? Então, pensa assim, a gente que é imperfeito, já trata os filhos com todo cuidado quando dá uma tarefa mais difícil, né?
que dirá Deus com a gente, né? E Deus que é amor e é perfeito. Então, Ju, assim, concluindo, eu acho que essa leitura me trouxe para esse lugar, assim, de pensar o que que eu quero, né? E esse momento de final de ano, né? Então, assim, que oportunidade a gente tem, às vezes, de fazer essa reflexão nesse momento, né? E daqui a pouco fazer uma listinha aí para 2021, refletindo sobre o que que nos aflige, o que que a gente quer, que comportamentos a gente atribui a essas aflições, o que que a gente quer mudar, ou quer que permaneça na nossa vida, ou quer conquistar, né? Acho que é um momento muito interessante. E eu me lembrei também, já te passo a palavra, mas eu achei uma conexão interessante, porque nesse capítulo a gente vai ver lá nas instruções dos Espíritos, lá na frente, a gente vai chegar lá, uma leitura do Santo Agostinho. E Santo Agostinho era muito famoso por fazer aquela listinha no final do dia, né? Dos comportamentos que ele tomou, que ele queria permanecer, ou aqueles que ele gostaria de mudar, que ele viu erros que ele cometeu e gostaria de mudar. E ele traz isso no Evangelho para a gente. E Santo Agostinho, a conversão dele, né, o momento da conversão, ele escreve isso lá no século IV, né, quando ele se converteu ao cristianismo. Ele relata que foi depois de ter uma epifania, ele estava num momento de sofrimento extremo, de aflição extrema. Ele estava chorando, né? Se afastou inclusive do amigo que estava com ele, foi num canto lá, num lugar mais afastado, porque ele estava chorando copiosamente, muito aflito, e pedindo para Deus orientação. Por que que ele tinha aquela aflição? O que estava acontecendo com ele, né? E ele, então, naquele momento, ele ouviu uma voz de criança, uma canção, uma criança cantando uma coisa que ele não tinha ouvido antes, que não era uma canção de criança comum, né? Dizia assim, toma e lê. E a criancinha cantava isso, ele ouviu essa voz, toma e lê. E ele volta para casa e tá em cima da mesa dele um livro que ele estava lendo, que eram as epístolas de São Paulo, né? As epístolas do apóstolo. E ele abre justamente nesse trecho, não caminheis em glutonarias e embriagueis, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis a satisfação da carne com seus apetites. E aquilo tocou ele profundamente, porque ele percebeu naquele momento os comportamentos que ele estava tendo e que estavam causando as aflições que ele estava enfrentando. E ele, a partir dali, se converte ao cristianismo, muda esses comportamentos e se vê muito, né, muito logo, assim, num tempo muito próximo, livre daquelas grandes aflições que estavam acontecendo com ele. Jura, essas anotações que eu fiz a respeito desse trecho, eu estou curiosa para saber o que você pensou a respeito. Se fosse falando, Emília, eu já fui aqui anotando mais o dobro de coisas que eu já tinha pensado. Por isso que é legal fazer o evangelho junto com outras pessoas, né, Emília? Porque essa troca de ideias e pensamento vai acrescentando muito. Antes de eu fazer os meus comentários, eu queria lembrar o pessoal que está assistindo que vocês podem e devem fazer perguntas pra gente, tá, gente? Pode fazer comentários e perguntas, a gente conta com isso. Assim, conforme vai dando, a gente vai respondendo. Emília, gostei do teu início da tua fala, que você fala que o Espiritismo ele te coloca nessa posição de se questionar, né? A responsabilidade sempre está nas suas mãos. A responsabilidade de melhorar, a responsabilidade por uma falta que você cometeu, pode ser dessa vida de agora, pode ser causas passadas, não importa. A responsabilidade vai ser sempre sua do que está acontecendo, né? E isso é realmente algo muito forte e é algo que eu percebo que é o que faz muitas pessoas não conseguirem, às vezes, adentrar a doutrina espírita, porque muitas pessoas passam pela doutrina espírita por um tratamento, por um auxílio, e acabam saindo, que é algo natural também de se acontecer. Mas eu acho que esse questionamento e essa responsabilidade que nos é colocada na mão é um peso mesmo, é uma coisa grande e é difícil. Você tem que estar no momento certo, no momento que você quer fazer essa mudança para realmente dar certo essa sua evolução e essa virada de chave, assim, porque é uma responsabilidade muito grande e às vezes a gente esquece dela, né? Acho que é bem comum. Tem dia que a gente lembra, tem dia que a gente esquece, tem dia que a gente culpa o outro, culpa todo mundo, menos a gente mesmo. É algo natural ainda para o estado evolutivo que a gente está, mas no fim do dia, Emília, pelo menos eu sou assim. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente sempre dá uma parada para pensar.
A gente pode ter É. passado o dia inteiro colocando a culpa no outro, né? Ah, porque eu tô assim por causa de fulano, porque isso aconteceu por causa de fulano. Mas no fim do dia a gente sempre para, sempre pensa. Então aí a gente sempre recorre à nossa consciência, que é outra, eu chamo de ferramenta, né? Outro instrumento que Deus nos deu. Que no fim do dia a gente só pode contar com a nossa consciência. Eu sempre penso muito isso, assim. A gente pode pedir conselho para as pessoas que mais nos amam, mãe, vó, pai, irmãos, mas no fim do dia, a nossa consciência tem que ser o nosso guia, tem que ser o nosso caminho do porquê que a gente está agindo assim e do porquê que essas coisas estão acontecendo com a gente, né? Às vezes a gente passa a vida inteira se questionando algo, né? Por que que isso aconteceu? Por que que isso é assim? E às vezes a gente passa a vida inteira se questionando e não vai ter resposta. Acontece, né? Tem alguns problemas que são maiores e demoram mais. Mas esse exercício, ele é interessante. Às vezes demora, mas no fim a gente vai chegando à conclusão do porquê que isso acontece, como que a gente pode mudar. E no fim é sempre uma conversa nossa com Deus, né? A gente pode conversar com todo mundo, mas no fim é sempre esse diálogo que nos faz crescer. E outro comentário que eu fiz enquanto você falava, inclusive, Emília, uma pergunta, na verdade. Eu vou fazer a pergunta agora, eu vou fazer que nem a Fabiana faz com a gente no estudo de segunda. Eu vou fazer uma pergunta agora, eu queria que o pessoal que está assistindo, se possível, respondesse. Depois eu e a Emília, a gente dá a nossa opinião também. A causa das aflições, né? Todo mundo sofre, todo mundo tem aflições, ok. Mas e a gente, o papel do outro, que está do outro lado? Todo mundo tem que sofrer e todo mundo é responsável pelo seu sofrimento e aflições, ok. Mas como que a gente pode ajudar nesse sofrimento dos outros, nessa aflição dos outros? A gente deve, será, interferir para tentar amenizar? Ou será que a gente pensa assim, ah, mas a pessoa tem que estar passando por isso, ela mesma causou isso para ela, gente, então não vou interferir, vou deixar seguir a vontade de Deus e fica a parte, não deve interromper. Eu deixo esse questionamento, eu não vou responder ele agora, eu vou ver o que o pessoal acha disso e aí no final a gente retoma. Pode ser, Emília? Isso me veio muito no Acho uma pensamento. boa. Qual que é a nossa responsabilidade do outro lado, quanto às aflições de quem está próximo da gente, né? Porque a gente estudou Sim, aqui porque hoje pode que ser a gente bastante é responsável. angustiante também essa situação, né, Ju? Assim, a gente tem as causas atuais das nossas aflições, mas tem uma coisa que é muito angustiante quando a gente observa a aflição de quem a gente ama, né? E o que fazer nessa situação, né? Gostei da sua pergunta. Acho que vamos, Ficou na minha enquanto o pessoal vai cabeça. pensando, enquanto o pessoal vai pensando e vai respondendo aqui no chat, eu queria só comentar, a Fabi complementou, né? Eu comentei a respeito do comportamento de Santo Agostinho, que ele nos orienta. Ela falou, a pergunta 919, né? Quando ele responde isso, né? Quando Kardec comenta, né, do conhecimento de si mesmo, que até teve um colega nosso que colocou aqui, examine-se o homem a si mesmo. Exatamente. Na 919A, Kardec pergunta, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí é quando, né, Santo Agostinho responde, fazei o que eu fazia, né, ele, quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Esse trechinho da resposta, Ju, me lembra também que a gente fala muito dos comportamentos que a gente tem, das escolhas que a gente tem, e isso passa não só pelo que a gente faz, passa pelo que a gente deixa de fazer. O Espiritismo deixa muito claro para a gente também é responsável, não é responsável só pelo mal que a gente faz, a gente é responsável pelo bem que a gente deixa de fazer. Então é muito interessante esse questionamento que Santo Agostinho coloca, porque assim, será que nesse dia teve algo que eu poderia ter feito a mais, né? Não é só, não fiz, passei o dia incólume aqui, não, né, não feri ninguém, tá tudo bem comigo. Mas será que teve alguma oportunidade que se apresentou e eu não estava de coração aberto? Essa é uma pergunta para fazer também, né? A O Jocelina tempo colocou uma inteiro, né, resposta Emília? aqui. Comigo é o tempo inteiro. Sempre tem uma coisa que eu podia ter feito e não fiz. E eu acho legal isso aí também, Emília. Que às vezes a gente pensa assim, né? Ah, é algo que eu poderia ter, um bem que eu poderia ter feito e deixei de fazer. A gente logo pensa, um dinheiro que eu poderia ter doado para alguém que parou no sinal e eu não ajudei. Mas se a gente for mais a fundo, vai indo. E um silêncio que você poderia ter feito frente a uma situação,
frente a uma acusação injusta de alguém, um silêncio que você poderia ter feito, isso também é ouvir, né? Isso também é algo que você poderia ter feito, às vezes deixa de fazer, a gente acaba respondendo, porque se acha na justiça, ou às vezes injustiçado de algo e responde, mas aquilo não vai causar nada de bom, você está respondendo com uma forma, com uma irritação. Então, às vezes, o silêncio é um bem que você poderia ter feito e não fez. Só um exemplo, a gente pensa em algo mais material, que é o mais fácil, é a caridade que a gente ainda consegue fazer, né, Emília? Mas ainda tem essa caridade espiritual que a gente pode fazer, a paciência, o silêncio, o entendimento, às vezes, frente a uma acusação de outra pessoa, que também é uma... A doença espiritual também é uma doença, né, Emília? Se a gente tratasse esses distúrbios da mesma forma que a gente trata os distúrbios do corpo, ficaria, acho que, um pouco mais fácil a gente ter a paciência, a calma e o entendimento. E aqui ter comentado, ia falar do comentário da Jocelina, né? Que ela respondeu a nossa pergunta. Ela respondeu assim, ó: acho que desde que eu sei que alguém precisa de ajuda e aceita ser ajudado, sim, temos uma responsabilidade de ajudar. Eu gostei muito da parte de aceitar ser ajudado, que também tem isso, né? Quando a gente percebe uma aflição do outro, se dispõe a ajudar e a pessoa não quer ser ajudado, né? Que papel que a gente tem frente a isso? É uma linha tênue e acho que cada um tem que seguir o coração. Essa é uma resposta que só seguindo o próprio coração para saber até onde ir e até onde não ir. Mas o importante, Emília, eu acho que é não desistir. A pessoa ela pode não aceitar ajuda agora, esse mês, esse ano, essa década, né? Às vezes passa uma vida inteira querendo ajudar alguém e não consegue. Mas não dá para desistir. A pessoa não aceita ajuda, mas você tem que estar ali do lado, disposta a ajudar quando ela quiser. Quando ela estiver pronta, você está ali pronto para ajudar. Me fez lembrar, Ju, de como é que a espiritualidade amiga age com a gente, né? Então, às vezes a gente está ali na boa intenção de ajudar e a pessoa está numa vibração diferente. Ela está agindo ainda com comportamentos, né, do passado, de um jeito que não está ajudando, se ajudando, né? Mas não aceitou ajuda naquele momento. Daí qual é o meu papel, né? A gente pode fazer uma prece, a gente pode continuar ajudando mentalmente, né? Pensando bem, querendo bem, não desistindo, como você falou, em muitos aspectos. Não só na não desistência da insistência da ajuda, mas na não desistência mesmo de coração, né? De um amor fraternal, de pensar o bem daquela pessoa, né? De julgá-la melhor do que ela se julga, né? Então, bem interessante. E lembrei também de Chico Xavier, quando ele diz, eu acho que é um complemento maravilhoso para essa recomendação de Santo Agostinho, né? Porque eu olho para trás, eu olho para o meu dia e vejo como é que ele poderia ter sido. Mas Chico dizia, né, que a gente não pode voltar ao tempo, mas a gente sempre pode fazer um novo começo. Então, o dia seguinte, sim, é a minha oportunidade. Eu não vou fazer essa listinha no final do dia só na angústia do que eu fiz de errado, do que eu deixei de fazer de bom. Eu faço na certeza de que amanhã eu vou agir melhor. Isso mesmo, Emília. Eu gostei do que você comentou da prece. Foi o que a Elisa comentou aqui também, que ela vê a prece em prol daqueles que precisam de ajuda, que é um importante bálsamo para aliviar essa dor. Eu nem me recordo, para ser bem sincera agora, de que situação foi que eu passei, mas eu passei por uma situação que eu gostaria de estar ajudando alguém, mas não acho que não era nem porque a pessoa não aceitava, mas eu não tinha como, assim, meios físicos de ajudar algo ali, a aflição. E eu fiquei, o que eu posso fazer, né? Além de orar por essa pessoa. Aí a minha mãe, fui conversar com a minha mãe, ela falou, mas não precisa nada além de orar. A oração é o nosso maior instrumento que a gente tem para ajudar alguém. Se tem os outros instrumentos, a gente usa também, mas a oração, ela é o suficiente, se naquele momento é o que dá para ser feito. Então a gente tem que usar mesmo dessa ferramenta. E assim, eu muitas vezes me vejo não utilizando tanto quanto eu poderia estar utilizando, assim, né? Então, acho que a oração é bem importante. E eu vi aqui também que tanto a Giovana quanto a Fabiana falaram que uma das melhores formas de ajudar é ouvindo. Porque nem sempre a gente pode resolver, né? Mas ouvir é uma coisa que a gente pode sempre fazer sem a gente se colocar à disposição de estar próximo do outro. Mas tem que ser ouvir com ouvidos de ouvir, né, Emília? Você tem que querer estar ouvindo, tem que estar ali, sem querer julgar, sem querer responder. É ouvir mesmo, é sentar
e ouvir isso. Emília, eu Muito bom. sei que a gente tinha um outro item para ler ainda hoje, que você Isso, tinha item 5. programado. Uhum. Só para lembrar o pessoal, desculpa, Emília, que entrou depois, né, gente? A gente começou domingo passado o Evangelho no Lar aqui com vocês, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados dos aflitos. E daí a gente leu o item 3, que é a Justiça das Aflições, encontro passado. No início, a gente começou lendo o item 4, da Causas Atuais das Aflições. Mas dentro da Causas Atuais também tem o item 5, né, Emília? Uhum. Sim. Aí Do a gente item deixa pro próximo 5. encontro, como é que você quer fazer? Então, eu acho que a gente pode, na verdade, dar mais uma lida no item 5. Só o que nos chamou a atenção, os itens que nos chamaram a atenção, né? E se o pessoal tiver também alguma dúvida nesse momento, é o momento ideal para a gente responder dúvidas que possam ter ficado antes da gente fazer a nossa oração. E assim a gente entra na semana que vem nas causas anteriores da aflição, porque os dois temas são bem conectados, a gente vai acabar falando de um e do outro, né? Não tem como falar de um sem falar do outro. Ju, me chamou a atenção nessa leitura do item 5 a respeito das diferenças entre a lei humana e a lei divina, né? Que fica claro ali. Então, por exemplo, né, dar um exemplo aqui, né? O condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, né? A lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam. Portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Né? E o caminho reto Jesus nos trouxe, né? Amar, Senhor Deus, sobre todas as coisas, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência e, tão importante quanto ali, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente estiver seguindo esse caminho da lei divina, né? Dificilmente a gente vai progredir, só que nós somos ainda seres perfectíveis, né? A gente está aqui num planeta de provas e expiações e a gente se desvia dessa lei. E ao desviar-se dessa lei, vem as aflições. Né? Elas aparecem naquele instante, no mesmo instante que a gente se desvia. Né? Quer Deus que a gente receba esse alerta, né? Naquele momento. Eu gostei dessa parte também, Emília, foi a que tinha me chamado a atenção. Eu gosto que as aflições que a gente passa, elas são umas advertências pra gente, né? Deus é tão bom, que é tão bom, a gente erra. E aí ele ainda dá a advertência para saber, olha só, esse não é o melhor caminho. Tem certeza que quer continuar nele ou agora tem tempo ainda, né, de sair desse caminho. Por exemplo, a pessoa que não se alimenta direito, começa a ter alguns distúrbios gástricos. É uma advertência. Ei, olha só, vamos mudar essa alimentação. Aí você vai lá, ou muda a alimentação, ou continue e depois pode vir a ter problemas mais sérios. Eu acho que assim com tudo a gente tem as advertências. As dores do corpo físico, as dores da alma, as dores do espírito, as doenças mentais, tudo vem pouco a pouco pra gente ter essa advertência de mudar esse caminho ou não. E essa questão da lei humana e lei divina, né? A lei humana, ela não consegue contemplar tudo que precisa ser contemplado de justiça, né? Ela prioriza as leis, o que impacta na sociedade como um todo. Mas a gente não pode esquecer que as leis divinas não falham, né? Não tem falha na lei de Deus, nada passa impune, nem o nosso pensamento, né, Emília? Que é o mais difícil de tudo. Nem o nosso pensamento passa despercebido pela lei divina. E não é assim. A gente vai ser cobrado, a gente vai ser punido por Deus, ele vai castigar. É a gente mesmo. A nossa própria consciência que vai voltar atrás, vai dar um passo atrás e vai querer se regenerar e fazer essa mudança, né? Então, é isso que acho que é legal que a doutrina espírita nos traz e, assim, nos lembra todos os dias, né? Eu não consigo passar um dia sem lembrar disso, que nada passa impune, nem o pensamento. Dá aquele pensamento logo em seguida já, tipo, putz, foi, né? Mas na próxima eu vou tentar não pensar de novo. Isso mesmo. E diz aqui a nossa colega, todas as coisas correm para o bem, dependendo da forma como as recebemos. Então, isso é muito interessante, essa fala, porque a mesma aflição que pode estar vindo de um lugar de um alerta, ela pode ser recebida como uma bênção, né? Afinal, é uma coisa boa, né? Olha só, tem esse alerta aqui. Que bom, né? Quando a gente pode receber alertas antes da situação piorar.
né? Antes de eu realmente, né, entrar por um caminho que vai me fazer sofrer muito mais, né? Então, Ju, obrigada, tá, pelos teus comentários. Eu acho que essa leitura é muito rica para a gente, deixa aí uma oportunidade da gente fazer ainda mais reflexões a partir dela. Não para aqui, a gente vai seguir refletindo. Semana que vem a gente vai falar das causas anteriores, né, das aflições, que também é muito esclarecedor da doutrina espírita trazer essa leitura para a gente, né, de ter esse veículo da gente conseguir fazer essa identificação. Gente, vamos então para a nossa prece final. Foi aí uma meia horinha, né? Quem ficou com um copinho de água ao seu lado, esse é o momento de pedir, né, para a espiritualidade amiga, derramar sobre essa água, né, o bálsamo que nós estivermos precisando. Obrigada também, Lili, por estar aqui com a gente, querida. Lili disse gratidão. E é o momento também da prece, de nós mentalizarmos o nosso lar, de mentalizarmos os nossos entes queridos, aquelas pessoas que você está observando essa aflição, né? Como a gente falou aqui, como é que funciona quando eu tenho alguém da família com aflição? Já demos a resposta aqui, né? Um familiar, um amigo. Então vamos mentalizar essas pessoas nesse momento da prece, porque a nossa prece, né, tem muito, muito poder, né? O nosso pensamento é material e a gente pode derramar muitos bálsamos sobre as pessoas que a gente ama nesse momento. Vamos aproveitar então. Vamos aproveitar e fechar os nossos olhos, ficar confortáveis onde estivermos, respirar fundo, mentalizando então nosso corpo físico, algum local do corpo que porventura não esteja confortável, a gente mentaliza, pede ajuda da espiritualidade amiga, para que nós nos sintamos melhor, para que essa água que nós separamos possa vir a ser o medicamento necessário nesse momento, mentalizando aquela causa de aflição que veio para a gente no momento da leitura, no momento do comentário, agradecendo a ocorrência desse lembrete, a ocorrência desse alerta que Deus nos traz para que a gente possa retomar o nosso caminho rumo ao reino dos céus que mora em nós, que está dentro de cada um, que a gente pode acessar. Basta sigamos os conselhos do nosso amigo e mestre Jesus Cristo, amemos a Deus, primeiro de tudo, amemos o nosso próximo como a nós mesmos, e assim nós estaremos no caminho de sermos virtuosos um dia, como nos ensinou Santo Agostinho. É um caminho que depende de nós, que parte da nossa vontade. Vamos então agradecer mais essa leitura, mais esses ensinamentos da espiritualidade e pedir uma semana abençoada a todos aqui, que nós possamos ser centelhas de luz no campo do Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, queridos. Uma delícia estar aqui com vocês esse domingo à noite, é uma bênção, viu? É bom demais. Obrigada e até semana que vem, tá? A gente não vai parar nesse intervalo aí de final de ano, não, tá? Prometemos estar com vocês novamente. Um Feliz Natal, né? Vamos celebrar o aniversário de Jesus, nosso amigo e mestre, e nos reunimos novamente no próximo domingo. Uma boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Boa noite, Emília. Até domingo que vem. Até, querida.